Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então vamos ou bora para a aula de ciências? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para a nossa aula de ciências, eu espero que vocês prestem bem atenção no conteúdo exposto no vídeo, apresentado no vídeo, e que vocês consigam também acompanhar o vídeo juntamente com o livro didático de vocês, tá? Que vai estar aí trazendo os elementos que vão ser apresentados no vídeo. Então, a gente tem aí a imagem da abertura da unidade. Essa imagem da abertura da unidade nos faz verificar o que vai ser trabalho de acordo com os capítulos. Então, a gente vai começar o capítulo novo também na aula de hoje. E aí, a gente observando a imagem, a gente vai observar, né, verificar que existe uma diversidade biológica apresentada na imagem, a partir dos seres vivos que estão aí. E a gente vai ver também que eles estão interagindo com o ambiente, que eles estão percebendo o ambiente, então estão interagindo com esse espaço em que eles estão. A gente vê que a mãe, a criança menor, está ali tocando, sentindo o pelo do cachorro, assim como o pai e o menino. A gente vê que a criança menor também está comendo algo, estão sentindo esse alimento, o sabor desse alimento, bem como estão visualizando tudo isso. Então, a gente vai começar a verificar que a partir de estímulos do corpo desses indivíduos, eles estão interagindo, percebendo o ambiente que eles estão ali inseridos, que está em volta deles a partir desse momento que eles estão num piquenique, né? Num ambiente muito prazeroso, que está proporcionando esse momento em família. E aí, a partir disso, vocês vão responder algumas questões, assim como vamos começar a verificar algo relacionado a o planeta que tem vida, né? O mundo dos seres vivos, o planeta Terra. Se a gente for analisar, nem sempre nosso planeta ele se apresentou da forma como a gente vê ele hoje. Logo no início, não estou falando isso como fosse apenas 100 anos atrás ou milhões de anos, mas sim de casos de bilhões de anos de quando nosso planeta foi formado. Nosso planeta, o planeta Terra, era apenas uma esfera incandescente. É como fosse uma brasa, né, em chamas. E estava girando ao redor de uma estrela, que é o Sol. E essa esfera, ela levou cerca de 1,5 bilhões de anos para resfriar a sua superfície e formar uma casca resistente, que é a crosta terrestre. E nesse momento a gente não tinha água líquida sobre a superfície do nosso planeta. A gente tinha água na forma de vapor. E a atmosfera também não era formada pelos componentes que a gente hoje encontra. Era formada por outros elementos, outros gases. E aí, a partir do momento que a Terra foi passando por modificações, isso foi sendo alterado, né? A partir do momento que a água ela saiu da forma de vapor e veio para a forma líquida, e também que a atmosfera ela mudou a sua composição para o que é hoje na atualidade. Então, durante milhões de anos, as diferentes substâncias presentes na Terra primitiva,
a água e diversos tipos de gás interagiram com as radiações solares e descargas elétricas dos relâmpagos, e esse cenário favoreceu a formação de novas substâncias na atmosfera, assim como também foi formando os oceanos primitivos, que é o que a gente observa na imagem do lado esquerdo. Então, aí, nessa imagem do lado esquerdo, a gente vai vendo as radiações, as erupções vulcânicas que havia no nosso planeta, né? Quando ele começou a ser resfriado. E aí, essas condições foi permitindo que a vida começasse a surgir. E é uma das teorias mais aceitas até hoje, que há cerca de 3,5 bilhões de anos surgiram as primeiras formas de vida que haviam sido formadas nas águas mornas dos oceanos a partir de substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas? São substâncias que apresentam o elemento químico carbono. Já as substâncias inorgânicas não contam com o elemento químico carbono. E assim, ao longo de milhões de anos, devido às diversas transformações sucessivas, foi permitindo que a vida na Terra fosse se modificando também, e assim fazendo com que novas espécies fossem surgindo. Isso são teorias, a gente tem que lembrar que são teorias trazidas pela ciência. A gente tem também conosco as teorias que a gente não tem que abrir mão delas. Isso aqui é conhecimento, tá? A gente tem que lembrar sempre, é conhecimento. Vocês podem ter a teoria de vocês e ter a crença de que tudo que tem na Terra foi criado por Deus. Mas para a ciência, a gente precisa buscar ter o conhecimento e saber que ela tenta abordar e ela compreende que o surgimento da vida da Terra se deu dessa maneira, que o planeta ele foi formado, que ele passou por processos de modificações, que a atmosfera era de uma forma e que a partir da mudança da atmosfera, a partir do momento que a água saiu do estado de vapor e veio para a forma líquida, formando os oceanos, e nesses oceanos formaram os primeiros seres vivos, é que é trazido pela ciência, tá certo? Então a gente tem que frisar e lembrar sempre disso. Então, diante das radiações, diante do que houve nos oceanos, com as primeiras formas de vida, essa vida ela foi se modificando e novas vidas também foram surgindo, novos grupos de espécies e ocupando os diversos ambientes, as diversas áreas do nosso planeta. Muitas delas são do passado remoto, que já foram extintas, ou seja, desapareceram definitivamente do ambiente, como a gente tem aí a imagem que aborda uma representação, né, artística com relação aos dinossauros. Né? Os dinossauros são exemplos de seres vivos que viveram na Terra há milhões de anos, que havia muitas espécies de dinossauros, que hoje só conhecemos a partir dos registros de fósseis, que vale lembrar que a espécie humana, nossa espécie, não conviveu com os dinossauros. Eles já haviam habitado o nosso planeta e já também tinham sido extintos quando a nossa espécie surgiu. Mas convivemos atualmente com milhões de espécies de seres vivos. Muitos deles a gente não consegue ver porque são muito pequenos, são micro-organismos, ou seja, são seres vivos também que também a gente pode imaginar por serem invisíveis, a gente também não consegue verificar e ter acesso aos diversos ambientes que eles fazem parte, como profundezas do mar. No caso de seres vivos que
não só micro-organismos, mas outros que a gente não consegue chegar no espaço que eles estão. Então, dentro de vários seres vivos que a gente conhece, existem também algumas espécies que falta a gente conhecer por conta do acesso a esses espaços. E os micro-organismos são seres vivos muito pequenos que a gente, para poder enxergar, para saber que de fato existe, a gente só consegue visualizar a partir de microscópios, como no caso das bactérias, os protozoários, tá bom? E aí a gente tem a biodiversidade e os diferentes níveis de organização dos seres vivos. A gente vai ver que, diante da diversidade de espécies que está presente na superfície da Terra, com as múltiplas formas de vida, nos estudos científicos sobre os seres vivos, a gente pode buscar estudar apenas sobre uma espécie, assim como a associação entre espécies ou apenas partes que formam os organismos. E para facilitar o estudo, como também compreender a dinâmica das interações, os biólogos, que são profissionais que estudam os seres vivos e tudo que está relacionado à vida na Terra, eles vão dando nomes distintos a cada um dos níveis de organização da vida no planeta. Esses níveis podem contemplar desde as partículas químicas até o nível planetário. As partículas químicas, que é o átomo, que a gente vai vendo por etapas ao longo das nossas aulas, toda essa organização do qual os biólogos eles acabam organizando a vida no nosso planeta, tá bom? A gente precisa ter conhecimento de como os seres vivos estão organizados. E aí, lembrando, antes de ir para o próximo slide, a gente vai ver aí uma imagem, né? Para a gente observar o que é a vida. O que eu posso considerar como algo que tem vida e algo que não tem. Quando vocês analisam essa imagem, observam ela, vocês diferenciariam elas a partir de que forma, né? O que elas têm em comum e o que elas se diferenciam. Então, vocês podem ir aí já refletindo para depois responder as questões, tá certo? Que está na página 96. E aqui a gente vai ver os níveis de organização dos seres vivos. Que uma das características que difere os seres vivos da matéria bruta ou inanimada é o fato deles serem constituídos por células. A célula é considerada a parte menor que forma os seres vivos e elas têm funções bem definidas. E as células, elas podem se apresentar de forma isolada ou em conjunto. Uma célula pode formar um ser vivo, como no caso dos seres vivos que a gente classifica como unicelulares, e ainda representar a menor parte estrutural do corpo de organismos, como no caso dos seres vivos pluricelulares, ou seja, a unidade básica, né, principal dos seres vivos pluricelulares, que são formados por várias células, é a célula, que eles são mais complexos do que os seres vivos unicelulares, já que os unicelulares são formados apenas por uma célula. Então, a gente vai optar aqui, né, a partir do livro didático de vocês, por começar o nível de organização pelas células, mas a gente poderia fazer ao contrário, começando pela biosfera, que é da parte do planetário até a célula. Dessa forma, a gente vai começar pela célula e vai até a biosfera para entender a organização dos seres vivos. E aí a gente vai verificar, na imagem a gente tem uma célula muscular e um tecido muscular cardíaco. E a gente vai perceber o seguinte, que a célula é a unidade básica, que quando elas se unem com células semelhantes, elas vão formar
tecidos. E a maioria dos seres pluricelulares, animais, plantas, fungos, por exemplo, as células apresentam estruturas e funções semelhantes e vão formar os tecidos. Aí o conjunto de tecidos semelhantes vão formar os órgãos. Esses órgãos, a gente pode citar o coração, os rins, os olhos, que cada um desempenha um papel específico no nosso corpo, assim como também dos demais seres vivos que apresentam esses órgãos. Então, diferentes órgãos, eles podem estarem atuando de maneira conjunta, formando o que a gente chama de sistema. Então, o sistema ele é desencadeado, é formado por um conjunto de órgãos que tem uma atividade comum em determinado organismo. Então, eles vão realizar funções específicas, como questões de locomoção, trocas gasosas, circulação do sangue, a digestão dos alimentos. Então, tem várias questões que vai estar ligada ao conjunto de órgãos que vão estar ali trabalhando em conjunto em prol de uma função específica no corpo. E os sistemas, por sua vez, eles atuam de maneira integrada e vão constituir, vão formar o organismo. Nos seres unicelulares, a célula é o nível de organização correspondente ao organismo, tá? Mas aí, o organismo, no ser vivo pluricelular, já vai ser formado pelo conjunto de sistemas. E vários organismos da mesma espécie que vivem em determinada área, também em intervalo de tempo, eles vão formar uma população. Então, a gente vai verificar o seguinte: a gente tem a célula, as células semelhantes se unem e vão formar os tecidos vão se unirem os tecidos semelhantes vão se unirem e vão formar os órgãos. O conjunto de órgãos que desempenha funções semelhantes no corpo do indivíduo vai formar os sistemas e o conjunto de sistemas forma o organismo. Quando a gente olha para a arara aí sozinha, do lado esquerdo da imagem, a gente vai ver um organismo. A gente vai olhar para a arara e vai ver que ela tem aí em sua constituição célula, como também tecido e sistemas. Já quando a gente observa na imagem do lado direito, a gente vai ver um conjunto formado por araras. A gente vai ver um grupo reunido de espécies iguais, no caso da arara, que formam a população. Se considerarmos em uma mesma área, em um mesmo intervalo de tempo, poder haver várias populações diferentes, a gente vai ter uma comunidade biológica. Se a gente tem, por exemplo, uma população de araras, uma população de árvores, a gente tem uma população de formigas, temos uma população de peixes. Isso vai formar o que a gente chama de comunidade biológica, porque é formado pelo conjunto de populações. E a gente vai verificar que um conjunto de seres vivos em um ambiente que necessita para a sobrevivência dele, a gente vai perceber que precisa de solo, de umidade, de temperatura, de água, de ar. Então, esses elementos são fatores físicos, fatores abióticos que não têm vida, mas é importante para a sobrevivência de seres vivos. Então, a união de fatores físicos e fatores bióticos que têm vida em um determinado ambiente, a gente pode denominar de ecossistema. A relação existente entre aquilo que tem vida e aquilo que não tem forma os ecossistemas. E o conjunto de ecossistemas que apresenta características comuns no aspecto de vegetação, que é a flora, a fauna no aspecto de animais, de solo,
temperatura, vai formar o que a gente chama de biomas. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, a gente tem um bioma, uma representação do lado esquerdo, a representação do bioma cerrado, que ele é formado por conjuntos de ecossistemas. Então, nessa área vai existir pontos comuns, seres vivos comuns, temperatura, fatores físicos também comuns entre eles, ou seja, o bioma ele é uma ampla região geográfica que contém de ecossistemas com características comuns no aspecto biológico, que tem vida, e no aspecto físico, daquilo que não tem vida, mas é importante para a sobrevivência deles. E a biosfera, ela é formada por todas as regiões do nosso planeta onde existe vida, da forma mais simples a mais complexa, e ela vai abranger aí tanto os ecossistemas como os biomas. A organização celular. Então, a gente considera a célula a menor parte comum, né? Uma forma de que vai estar constituindo um ser vivo. Elas apresentam funções definidas, é a unidade básica da vida, e as células, em geral, elas têm um tamanho tão pequeno que a gente só pode visualizar a partir de microscópio. E todas as células, elas vão ter em comum algumas estruturas que a gente denomina de membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e o material genético. E elas vão se diferenciar em alguns aspectos relacionados a estruturas que a gente chama de organelas, que vão estar dentro da célula. A gente tem que imaginar a célula, quando a gente fala que a célula ela apresenta uma unidade básica, é como a célula fosse o organismo, que é quando a gente fala no indivíduo unicelular. E quando a gente fala no indivíduo pluricelular, ela é a unidade básica, que a gente, no caso, é formado por outras questões, né? A união dessas células vão formar outras partes do nosso corpo, mas quando a gente fala do indivíduo unicelular, as organelas é como fossem pequenos órgãos dela. Então, no indivíduo pluricelular, não vai ser dessa perspectiva que a gente vai ver, mas as células não vão deixar de terem organelas que vão estar ali desenvolvendo e tendo funções específicas neles. E nos seres vivos pluricelulares, a grande diferenciação celular. Ou seja, existe muitos tipos de células nesses seres vivos, que elas vão ali ter uma comunicação, formando alguns tecidos e diferentes células com diferentes funções também. E aí a gente percebe, por exemplo, a partir dessas imagens, que células que estão presentes no nosso corpo, mas que elas se diferenciam na questão da forma, na questão de funcionalidade também no nosso corpo. A gente tem a imagem acima do neurônio, que vai fazer parte do sistema nervoso, e das células sanguíneas que estão presentes no nosso sangue, como o leucócito e a hemácia. Então, apresenta formatos diferentes, assim como também funções do nosso corpo. Vírus é um ser vivo? Aí a gente tem a imagem do papiloma vírus do lado esquerdo e do lado direito a gente tem o vírus do Covid, né? Eu coloquei aí o vírus do Covid para a gente se situar, já que está fazendo parte da nossa realidade no momento. E como a gente sabe, como a gente viu, né, durante a nossa aula até aqui, para a gente realmente considerar um ser vivo, a gente necessita verificar a sua constituição, do que ele é formado. E eles precisam ser formados por células. O vírus, ele não tem célula. Ele é acelular. Mas eles são capazes de reconhecer algumas células específicas
e parasitar essa célula, ou seja, invadir essa célula e gerar algumas alterações dentro dela e gerar alguns prejuízos também, né? Como no caso a gente está sofrendo com prejuízo no momento de questões de não estar na escola todos os dias, da segunda a sexta, como a gente fazia, tá usando máscaras, a gente tá vendo pessoas morrendo. Então, tudo por conta das consequências desse ser que a gente não consegue visualizar a olho nu, só por meio de microscópio, que não tem célula, mas ele consegue se reproduzir e que gera aí tantos prejuízos, né? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles invadem as células dos seres vivos, causando prejuízos e desenvolvendo estruturas no interior das células desses seres vivos, para que assim eles possam se reproduzir. E aí não existe até hoje um consenso entre os cientistas sobre a definição para podermos dizer se o vírus é um ser vivo ou não. Porque ele tem a capacidade de reprodução como nós temos, né, os seres vivos têm, mas eles não têm a célula, que é a unidade básica da vida. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham gostado. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer, seja das questões ou do próprio assunto. E curiosidades de vocês também. Então, fiquem com Deus, se cuidem, não deixem de usarem máscara, manter o distanciamento social e fazer a higienização das mãos. Então, forte abraço e agora vamos para a atividade.